Oi, velho inútil. Foi assim que meu próprio filho, meu primogênito, o menino que carreguei nos ombros por anos, se referiu a mim. Não foi num canto escondido, não foi sussurrando. Foi ali mesmo, na mesa do almoço de domingo, com a família toda reunida. A voz dele ecoou pela sala, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu me chamo Raul Vicente de Moraes. Eu tenho 78 anos de vida, cada um deles suado e honrado. Mas antes de eu te contar, preciso que me faça um favor. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de qual cidade você está me ouvindo, porque a história que vou contar hoje pode mudar a forma como você vê seus pais, seus avós, ou até mesmo como você quer ser tratado quando chegar a sua vez. Esta é a história de como duas palavras mudaram tudo, e como o silêncio pode ser a resposta mais poderosa que existe. Nasci em Itapira, quando a cidade ainda era mais poeira que asfalto, mais sonho que realidade. Filho de caminhoneiro, aprendi cedo que a vida não dá nada de graça. Comecei na boleia do caminhão do meu pai, mas foi na serralheria que encontrei meu destino. 42 anos moldando ferro, criando portões que protegiam famílias, grades que guardavam sonhos, janelas que molduravam vidas. Minhas mãos calejadas construíram mais que objetos. Construíram um lar. Casei com Maristela, minha doce Maristela, que Deus levou há 3 anos, deixando um vazio que ainda dói. Juntos criamos 2 filhos, Helena, que mora longe, mas liga todo dia, e Luísa. O Luiz, era nele que eu depositava minhas maiores esperanças, o homem da casa depois de mim. Eu pensava, não, mas deixa eu voltar àquele domingo fatídico. A mesa estava posta com capricho, como sempre faço, toalha bordada pela Maristela, louça boa que só usa em dias especiais. O cheiro do frango assado tomava conta da casa, aquele tempero que aprendi com minha mãe e que sempre arrancava elogios. Luiz chegou com a esposa Márcia e meus 2 netos, Pedro de 12 anos e Ana de 9, a casa se encheu de vida. Risadas, conversas cruzadas, o barulho dos talheres. Era assim que eu gostava, era para isso que eu mantinha aquela casa, grande demais para um homem só para momentos assim. Estávamos falando sobre o novo shopping que abriu na cidade. Eu comentei que na minha época a gente se contentava com a pracinha e o cinema, que passava 3 filmes por semana. Foi aí que Luiz soltou entre uma garfada e outra. Pai, o senhor não entende mais dessas coisas. O mundo mudou. Hoje em dia não é igual antes. Ele fez uma pausa, tomou um gole de cerveja e completou rindo. O senhor já tá velho, meio inútil para essas conversas modernas. O silêncio que se seguiu durou apenas 1 segundo, mas para mim pareceu uma eternidade. Márcia deu uma cotovelada nele. Sussurrando algo, os netos continuaram comendo alheios. E eu mastiguei devagar meu pedaço de frango. Engoli junto com o orgulho ferido. Limpei a boca no guardanapo e respondi, com a voz mais calma que consegui. Talvez você tenha razão, filho. Obrigado. Não levantei a voz. Não bati na mesa. Não fiz o escândalo que talvez ele merecesse, mas naquele momento, algo dentro de mim se partiu como ferro mal temperado. Não era só o desrespeito. Era a naturalidade com que ele disse, como se eu fosse um móvel velho que ainda não tinham coragem de jogar fora. Terminei o almoço em silêncio. Ajudei a recolher os pratos, como sempre faço. Servi o café, ofereci o doce de leite que eu mesmo tinha feito. Mas por dentro uma tempestade se formava. À tarde, me recolhi para minha cadeira de balanço na varanda. Aquela que construí com minhas próprias mãos. Quando ainda tinha força total nos braços, eu fiquei ali, balançando devagar, vendo o sol se pôr atrás das montanhas. A cabeça de um velho nunca para, sabiam. Parecemos esquecidos, mas na verdade estamos sempre repassando memórias, reorganizando gavetas mentais. E naquela tarde, cada gaveta que eu abria tinha o Luiz dentro. Lembrei dele com 3 anos, chorando porque tinha medo do escuro, e eu ficando acordado a noite toda ao lado da cama dele. Lembrei dos domingos que passei, ensinando ele a andar de bicicleta, correndo atrás, segurando o banco até ele conseguir sozinho. Das tardes na serralheria, quando ele me observava trabalhar, com os olhos brilhando, dizendo que queria ser forte como o pai. Lembrei do dia que ele se formou, e eu chorei escondido de orgulho. Do casamento dele, quando dancei com a Maristela e sussurrei no ouvido dela, criamos bem nosso menino. Das vezes que emprestei dinheiro sem cobrar, que reformei o quarto para os netos, que mantive a casa sempre de portas abertas. E agora eu era um velho inútil. Naquela noite não preguei os olhos. Levantei de madrugada, fiz um café preto bem forte e fiquei olhando as chaves penduradas na parede. As chaves da casa que construí tijolo por tijolo, que paguei com suor, que mantive de pé mesmo depois que a Maristela se foi. Foi ali naquela cozinha silenciosa, com apenas o tic-tac do relógio de parede, fazendo companhia, que tomei a decisão,
Por que eu continuo deixando as coisas assim? Eu pensei, porque mantenho a porta sempre aberta, faço almoços, aceito desaforos como se fosse minha obrigação. A verdade nua e crua era uma só. A casa era minha. A escritura, o terreno que herdei do meu pai, cada telha, cada pregão, tudo no meu nome. E o Luiz entrava e saía como se fosse dono. Pegava a cerveja da geladeira sem pedir. Às vezes nem cumprimentava direito. Na segunda-feira, levantei com o primeiro raio de sol. Tomei um banho demorado, fiz a barba com capricho. Passei a loção que a Maristela tinha me dado no último Natal que passamos juntos. Vesti minha melhor camisa, aquela azul que ela dizia que realçava meus olhos. Peguei as chaves e saí com um propósito. Olá, Primeiro Raul. fui ao chaveiro do seu Joaquim, na rua de baixo. Conhecia ele há 30 anos. Raul, que surpresa boa. Como vai? Vou bem. Joaquim, preciso trocar todas as fechaduras de casa. Ele franziu a testa. Todas teve assalto. Não é prevenção. Todas mesmo. Porta da frente, dos fundos, portão da garagem. E quero as melhores que você tiver. Gastei o que precisava gastar. Dinheiro de aposentadoria bem investido. Joaquim veio comigo. Trabalhou a manhã toda. Cada fechadura trocada. Era como se eu estivesse retomando um pedaço de mim mesmo. E quando ele terminou, peguei o telefone e liguei para a Helena. Filha, tudo bem, pai? Que bom ouvir sua voz. Tá tudo bem. Tá sim, minha filha. Só liguei para avisar que troquei as fechaduras de casa. Vou mandar cópia das chaves para você pelo correio. Mas por que, pai? Aconteceu alguma coisa? Não se preocupe, é só que resolvi que minha casa precisa ser mais minha. Entende? Helena ficou em silêncio por um momento. Ela sempre foi perspicaz. É por causa do Luiz, né? Deixa estar, filha. Você vai receber as chaves essa semana. Não mandei chaves para o Luiz. Tchau, oi, pai. Na terça-feira ele apareceu, como sempre, tentou entrar sem bater a chave. Não funcionou. Tocou a campainha. Abri a porta, mas não tirei a corrente. Pai, a chave não tá funcionando. Eu sei, troquei as fechaduras. Como assim? E minha cópia? Não fiz cópia extra, filho. O rosto dele mudou de confuso para irritado. O senhor tá brincando. Eu sou seu filho. Eu sei muito bem quem você é, Luiz. Você é o filho que me chamou de velho inútil, na frente da família toda. Ele tentou se justificar. Pai, foi brincadeira. Interrompi, ainda calmo. Sabe, filho, ferro velho ainda tem valor. Ainda serve para muita coisa. Mas precisa estar nas mãos de quem sabe reconhecer isso. O senhor tá me expulsando de casa. Não, Luiz. Estou apenas estabelecendo que está em minha casa. Se quiser me visitar, é bem-vindo. Mas vai precisar tocar a campainha e esperar eu abrir. Como visita? Ele ficou vermelho. Isso é ridículo, por causa de uma bobagem dessas. Bobagem, filho. Eu trabalhei 42 anos para construir tudo isso. Criei vocês, dei educação, amor, teto. E em troca recebo o título de velho inútil. Minha voz tremeu, pela primeira vez. Se sou tão inútil assim, então não precisa da utilidade da minha casa. Luiz foi embora, bufando. Márcia tentou ligar depois, pedindo desculpas pelo marido. Agradeci, mas mantive minha decisão. Obrigado. Hoje as semanas passaram. Luiz tentou várias táticas. Mandou os netos, que recebo com alegria, mas só quando combinado. Antes tentou aparecer com Helena, esperando que você desse na frente dela. Não cedi. 2 meses depois, num domingo, ele tocou a campainha. Posso entrar, pai? Estava sozinho. Sem Márcia, sem crianças, deixei ele entrar. Sentamos na sala. Eu na minha poltrona, ele no mesmo sofá onde costumava deitar e colocar os pés sujos em cima. Quando era adolescente, pai, eu queria pedir desculpas. Esperei. Eu não devia ter dito aquilo. Foi cruel, foi ingrato. Foi verdadeiro. Pelo menos, perguntei. Ele abaixou a cabeça. Não, pai. Não foi. O senhor não é inútil. Nunca foi. Eu é que às vezes a gente fala sem pensar. Não, filho. A gente fala o que realmente pensa quando acha que não vai ter consequências. Ficamos em silêncio por um tempo, sabe? Continuei. Eu não troquei as fechaduras por raiva. Troquei por dignidade. Porque percebi que estava permitindo ser tratado de qualquer jeito. Na minha própria casa, não. E se um homem não tem respeito dentro de casa, o que ele tem? Luísa sentiu os olhos marejados. Eu ainda amo você, filho. Sempre vou amar, mas amor não significa aceitar desrespeito. Sua mãe me ensinou isso. A mãe faria isso também. Sua mãe, ela teria trocado as fechaduras no mesmo dia. Eu dei uma risada. Eu ainda esperei até segunda. Ele riu também, um riso molhado de lágrimas contidas. Hoje, 1 ano depois, as coisas mudaram. Luiz toca a campainha.
Sempre pergunta se pode pegar algo da geladeira. Diz por favor e obrigado. Me chama de pai, com respeito na voz. Obrigado hoje. Domingo passado, durante o almoço, Pedro, meu neto, fez um comentário sobre como os velhos não entendem de tecnologia. Antes que eu pudesse dizer algo, Luiz interveio. São Pedro, seu avô, pode não entender de TikTok, mas ele entende de construir casas que duram gerações, entende de trabalhar com as mãos, de criar família de honra e respeito. Isso vale mais que qualquer aplicativo. Pedro pediu desculpas. Eu baguncei o cabelo dele e disse que estava tudo bem. Depois do almoço, enquanto tomávamos café, Luiz me olhou e disse: Pai, obrigado. Por me ensinar que respeito não tem idade. E que um homem, não importa se tem 30 ou 80 anos, precisa se valorizar. Naquela tarde, sentado na mesma cadeira de balanço, observando o sol se pôr, pensei na Maristela. Eu quase podia ouvir ela dizendo: Viu, Raul? Às vezes, a gente precisa trancar algumas portas para as pessoas aprenderem a bater. E ela tinha razão, como sempre. Hoje, aos 79 anos, continua aqui na minha casa, com minhas regras, com minha dignidade intacta. Não sou um velho inútil, sou Raul Vicente de Moraes, serraleiro aposentado, pai-avô e dono da minha própria vida. E as chaves? Tudo bem, as chaves continuam comigo, onde sempre deveriam ter estado. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou você de alguma forma. Talvez você seja um filho que precisa repensar suas palavras, ou talvez seja um pai que precisa recuperar seu espaço, ou talvez seja apenas alguém que entende que respeito não tem prazo de validade. Deixe nos comentários. Você já passou por algo parecido?